Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é o Lucas. Estou gravando esse vídeo aqui para ajudar vocês na nossa próxima semana de atividades aí. Espero que vocês estejam todos preparados, tá? O tema agora, continuando com o nosso conteúdo, o tema agora é revoluções na Inglaterra. Então a gente estava falando da Reforma Protestante e só retomando para vocês lembrarem como foi a Reforma Protestante na Inglaterra. Quem se lembra deve se lembrar que a Reforma Protestante na Inglaterra ela acontece por causa do Henrique VIII, que era aquele rei que mandava muito, que tudo. Lembra que eu contei para vocês uma história que o Henrique VIII, olha que interessante, para quem não ouviu eu vou falar agora. Ele era tão autoritário, ele era o centro de tudo. Era muito comum na Europa nesse período os estados absolutistas, onde o rei ele era nomeado pela Igreja Católica, por Deus, obviamente. Deus, então, dizia que ele devia governar, que ele tinha um sangue divino correndo nas veias, por isso que se passava de pai para filho. E que, por ele ser um eleito divino, ele tinha direito de decidir tudo. Decidir o que era crime, o que não era crime, quem tinha cometido o crime, quem não tinha cometido o crime, qual tinha que ser a punição. E era ele que punia. Então, se esse cara tivesse de mau humor, se ele tivesse num dia ruim, né? Se ele tivesse uma ideia louca na cabeça, ele podia fazer o que ele quisesse, que ninguém tinha ali direito legal para segurar ele. Esse é um método de governo típico da Idade Média, né? Onde tinha um cara que era o rei, o poderoso, o monarca, que decidia tudo. Não tinha polícia, não tinha juiz, não tinha ninguém, só mandava o rei. Bem, esse tal aí do Henrique VIII, ele era absolutista, absoluto, né? E aí, nessa época ainda não existia metros, não tinha instrumentos de medida, não tinha estabelecido parâmetros para medição. E lá na Inglaterra, você sabe, até hoje a gente usa polegada. O que é uma polegada? É o tamanho do dedo aqui da polegada, né? Mas a polegada de quem? A Inglaterra, ela passa a seguir as medidas do corpo do rei. Então, por exemplo, uma polegada vale 25,4 centímetros, eu não sei, um negócio assim. Não, 25 milímetros, né? 2 centímetros e meio. E é o tamanho do polegar do rei Henrique VIII. Você já viu falar de braças? O pessoal usa braças para medir. É o braço do Henrique VIII. Pés, um avião tá 37 mil pés, é o pé do Henrique VIII. Será que era um pé 40, 42, 45? Não sei, 39? Não sei, mas é o pé dele, porque ele era o centro de tudo. Então tudo à volta dele devia funcionar à medida dele, do que ele acha bom, né? Eu sempre conto uma piada que as pessoas vêm me falar bom dia, fala assim: você tá bom hoje? Eu falo assim: depende, comparado com quem, né? Comparado com você, eu acho que eu tô ruim, mas comparado com aquele outro coitado ali, eu acho que eu tô bem. Então depende com quem você tá comparado, né? Da Inglaterra, tudo era comparado com ele. O quanto que mede essa roda? Aro 16, tantas polegadas do rei, né? Então eles falavam. Bem, ele era o centro de tudo, dominador, mandava e desmandava, era ele que decidia. Ele logo não aceitou dividir a força lá que eu falei com a igreja, né? Lembra que eu falei que a igreja ajudava, estava lá dividindo as forças. Por exemplo, a igreja ela tinha várias terras que ela pegava das pessoas que morriam, que as pessoas davam para pagar, sei lá, os pecados, aquela coisa da Igreja Católica. Quando ele expulsou a Igreja Católica de lá, ele ficou com toda a riqueza, todas as terras, todos os ouros, todos os empregados, com tudo. E ele vai usar isso daí para motivar a Inglaterra a crescer, vai plantar, ele vai distribuir essa terra para lords, para eles produzirem nessa terra, para a Inglaterra produzir, para a Inglaterra vender, para investir no comércio, para investir no transporte, principalmente nos barcos. Quando você pensar em Inglaterra, a Inglaterra é uma ilhazinha desse tamanho lá no norte da Europa, lá em cima da Europa, perto dos Estados Unidos ali. Então, ela é muito boa para navegação, porque todos os lados dela é litoral. Então, de todo lado sai barco para o Oriente, sai barco para a Europa, sai barco para a América, saía barco para todo lado. E aí eles vão crescer com o comércio marítimo. Eu pedi para vocês lerem o livro, né? Da página 10 até a página 20. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a página 10 até a nossa querida página 16, que são as revoluções, que é o tema do nosso conteúdo, né? São as revoluções britânicas, as revoluções da Inglaterra. A gente separa em duas. Teve a Revolução Puritana e teve a Revolução Gloriosa, tá? Vou ensinar para vocês cada uma delas. Mas a primeira imagem que vocês veem aí no livro de vocês são duas senhorinhas. Quem são essas senhorinhas? Vocês sabem?
De um lado tá a Theresa May, que na época era a primeira-ministra da Inglaterra, tá? E do outro lado, a senhora mais idosa é a rainha, tá? A rainha da Inglaterra, ela ocupa até hoje um cargo de rainha, como os reis antigos, né? Essa rainha que está na foto é Elizabeth II. Ela é da família Orange, né? Da mesma família desde o século XVIII, XVII, tá? Então, olha só quanto tempo a família dela está no poder da coroa da Inglaterra. A gente vai ver como que essa família chegou no poder. Porque essa família ajuda muito a Inglaterra a ser a maior nação do planeta desde 1800 até a Segunda Guerra Mundial em 1940. Então a Inglaterra, ela vai ser aí, eu falei 2 séculos de Inglaterra como o maior país do mundo. E vamos entender como isso aconteceu, tá bom? Agora, uma grande pergunta que eu quero que vocês tentem responder. Aí no texto, logo quando começa o texto, no segundo parágrafo já tem uma pergunta que eu quero que vocês respondam, não precisa copiar. Se quiser pode copiar, mas responde. Você sabia que monarquia parlamentar ainda é forma de governo na Inglaterra? Monarquia significa o quê? Um governo que tem um monarca, né? Ou seja, o rei. Então, até hoje tem rei na Inglaterra. Isso eu acho que vocês sabiam, né? A outra pergunta é, qual é o papel do rei e qual é o papel do primeiro-ministro numa monarquia parlamentar? Monarquia parlamentar significa que tem um monarca e significa que tem um parlamento, tem os dois. Olha, o que será que é isso, hein, professor? Monarquia parlamentar, que treta, acho que eu não vou saber atender isso aí, não. Jovens, monarquia parlamentar é o que o nome diz. Tem um monarca e tem um parlamento, os dois dividem o poder, tá? Na Inglaterra, hoje, o rei, a rainha faz muita pouca coisa, quase nada, ela só posa para as fotos. Quem decide as leis, quem manda projetos, quem cobra imposto, quem administra a Inglaterra é o parlamentarismo, mas a rainha tá lá, tá? Isso, monarquia parlamentar, é diferente da monarquia absoluta, que é a monarquia do Tudor que a gente vai estudar agora. O Henrique V, ou o Henrique VIII, ele vai assumir o poder da Inglaterra depois da Guerra das Duas Rosas. Então o pessoal estava meio assim de guerra. Putz, nós já guerreamos tanto, as duas famílias mais poderosas ficaram guerreando para ver quem ia ter o poder e os Tudors ganharam. Então o pessoal não queria guerra. Eles falaram, tá bom, vai rei, decide o que você quer. E meio que entregaram na mão do rei, e o rei fazia o que queria, porque já tinha ganhado de todo mundo. Ele vai expulsar a Igreja Católica, ele vai desenvolver a Inglaterra, ele vai ter aquele problema com a igreja, que ele vai querer casar de novo e não vai poder para tentar ter um herdeiro, não vai conseguir ter um herdeiro, e a filha dele, a Elizabeth I, né? Quem é a rainha hoje da Inglaterra? Elizabeth II, não é filha daquela lá. Mas ela recebe o nome em homenagem à primeira. A filha do Henrique VIII, a Elizabeth I, foi a filha dele que governou na dinastia Tudor. A dinastia Tudor só teve esses dois reis, o Henrique VIII e a Elizabeth, tá? Bem, o que vai acontecer? A Elizabeth é ótima, consegue ir lá, a Inglaterra desenvolve, o Shakespeare escreve Romeu e Julieta, não é? Tem o filme que fala que ela gostava de Romeu e Julieta, mas a rainha, ela não teve filhos e não teve com quem deixar esse poderoso reino da Inglaterra, né? Notem que o Henrique VIII, ele ganha a Guerra das Duas Rosas e é rei durante muito tempo, e ela também é rainha durante muito tempo. Ele fica de 1509 até 1559, ou seja, ele é 50 anos rei da Inglaterra, dá tempo dele fazer muita coisa. E aí, depois que ele morreu, ela assume em 1558 e vai até 1603, ou seja, mais 40 anos para ela, 50 anos. Juntando os dois aí, a gente tem quase 100 anos. É uma dinastia curta, se você for ver que é dois reis só, mas são 100 anos de, olha, a Inglaterra crescendo, economia, não tem a igreja para pedir dízimo, todo o dinheiro que o rei pega de dízimo, ele pega e gasta na economia, gasta em crescer a Inglaterra vai desenvolver. Bem, tudo perfeito até agora, tá tudo indo. Lembram que existem alguns tipos diferentes de protestantes. Lembram que a gente falou da última aula? Os protestantes da Alemanha eram os luteranos. Na Inglaterra, os protestantes eram os anglicanos, né? Lembra? Era a religião que o Henrique tinha feito, a religião dele, tá? Que era igual à Igreja Católica, só que podia casar de novo.
Mas tinha uma terceira religião protestante, que era a religião calvinista, que ela tinha surgido na Suíça. A Suíça fica ali do lado da França, então ela vai se espalhar rapidamente pela cultura da Europa e vai chegar na Inglaterra, tá? 200 anos depois, a gente está falando aí, né? A religião calvinista surge em 1500 e pouquinho, 1540. Em 1700 ela vai estar lá na Inglaterra. 1600 ela vai estar lá na Inglaterra. E os anglicanos, de início, não vão gostar dos protestantes que são calvinistas, tá? A gente vai chamar os protestantes calvinistas de dois nomes diferentes, presbiterianos e puritanos. Essas igrejas, a igreja presbiteriana, ela tem aqui no Brasil, a puritana não. Eu acho que não, talvez tenha. Mas lá na Inglaterra eram esses dois, os calvinistas. Tinha os calvinistas puritanos e os calvinistas presbiterianos. Esses eram unidos, só que os protestantes anglicanos não gostavam desses dois protestantes calvinistas. E aí o que acontece? Quando a rainha morre, eles têm que escolher um rei. A Inglaterra ela era parte da Grã-Bretanha, vocês já ouviram falar, né? A Inglaterra ela se junta com outros 3 países, a Escócia, a País de Gales e Irlanda. Eu acho que é isso aí. E aí, esses 4 países juntos são a Grã-Bretanha. Bem, o que eles fizeram? Quando a rainha da Inglaterra morreu, eles pensaram em pegar um rei desses outros países que fazem parte da Grã-Bretanha. E aí eles foram recorrer a um rei jovem, forte, um rei que estava governando direitinho lá, que era o rei Carlos I da dinastia dos Stuarts. Ele era rei, deixa eu ver aqui de qual desses 3 países que ele era rei. Ele era rei da Escócia, tá? E aí o que acontece? Ele vai assumir em 1510, lá 1509, quando a rainha morre e não deixa herdeiro, ele vai assumir como o rei. E ele gosta da igreja anglicana, ele acha legal esse negócio de mandar a igreja católica embora e administrar a riqueza. E ele quer fazer a mesma coisa com os calvinistas, então ele vai perseguir os puritanos e os presbiterianos, os dois lá que são calvinistas. O que vai acontecer? Muitos desses puritanos e presbiterianos, eles vão fugir para a América, tá? Alguns vêm para o Brasil, muito poucos. A maioria vai para os Estados Unidos e lá eles vão fundar as cidades principais, principalmente a Filadélfia, uma cidade muito famosa por receber os Quakers, que são um tipo de presbiteriano ali que foge para a Inglaterra. A mentalidade calvinista foge para os Estados Unidos, tá? A mentalidade calvinista, ela é muito empregada no desenvolvimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande país hoje porque ele é basicamente um país que pensa com a mente calvinista, aquela mente de vão prosperar, o vencedor é escolhido de Deus, a gente é eleito de Deus para dominar essa terra, ser o país mais rico do mundo e ganhar e tal, não sei o que. Essa mentalidade calvinista. Bem, o que vai acontecer? Esse rei, ele vai começar a ter uns problemas com o parlamento. Notem aqui, queridos, que o Henrique VIII e a Elizabeth não tinham problemas com o parlamento, porque eles eram autoritários, absolutistas, eles mandavam e pronto, acabou. Quando vai chegar um rei de fora, os caras já ficam, opa, rei de fora. Aí a população tem a sua representação, que é o parlamento. São como se eles fossem eleitos. O parlamento era dividido em 2. Tinha o parlamento que eles chamavam de... Deixa eu pegar o nome aqui, porque eu não lembro. Tinha o parlamento da Câmara Alta, né, que era o parlamento dos nobres, e tinha o parlamento do clero, né? Tinha o clero e tinha a nobreza. Era 2 parlamentos diferentes, 2 grupos de políticos diferentes, assim, né? Um era eleito pelo povo e o outro era eleito o rei escolhia. Bem, o que acontece? O clero vai embora, não tem mais clero. E aí ficam os membros da igreja anglicana, que são eleitos pelo rei. E o outro são os que antigamente eram os nobres, mas que agora vai começar a ter um novo grupo social. Surge agora, na Inglaterra, um grupo chamado burguesia. Guardem esse nome, porque a gente vai falar muito sobre isso aí na vida de vocês até o fim do 9º ano. E vocês vão ouvir falar muito disso até o fim da vida de vocês. Burguesia é um grupo social que é composto pelos comerciantes, pelos negociantes,
pelos mercadores. Então se pensa o seguinte, na sociedade existiam aquelas pessoas que nasceram nas famílias ricas. Então eles eram ricos. Eles não trabalhavam a vida inteira, mas tinham um sustento porque o dinheiro que o governo, o rei arrecadava, né, eles gastavam, eles viviam às custas disso. Eles moravam na casa do rei, né, os nobres administravam as terras que os reis davam para ele, então era a terra que os reis tinham conseguido, às vezes comprando com imposto, às vezes com guerra. Então esses nobres, eles ficavam ricos, viviam às custas, né, desse pessoal. Eles não trabalhavam, não faziam nada. E tinha quem trabalhava de verdade, que eram servos. Eles trabalhavam na terra, os servos produziam alimentos, e esses caras não tinham nada, eles eram explorados. Mas vai surgir uma nova classe de pessoas que não é nem servo, nem o servo, coitadinho, nem o ricão nobre. Ele é o comerciante. Ele é um cara que precisou ser inteligente. Ele não é só um carpi na roça lá, ele tem cabeça. Ele vai pegar um produto, comprar barato, vender caro em outro lugar, conseguir um lucro, tal, não sei o que, não sei o que. Como a Inglaterra está numa ilha, ela está ali fácil de navegação de um lugar para o outro. Então o pessoal vai começar a fazer dinheiro com isso aí. Eles plantavam, colhiam algodão, faziam tecido, iam lá negociando tecido, tal, não sei o que. A gente vai estudar como é que dá esse boom, porque os caras vão descobrir como fazer tecido com mais velocidade, né? Inventando a máquina de tear. Parça, os caras vão fazer tanto tecido. Tipo assim, um dia a mulher ia lá passando os fios, fio aqui, fio aqui, fio aqui, fazia um pedaço de pano desse tamanho assim, um dia de trabalho. Já viu aquelas mulheres que ficam teando? A máquina de tear fazia 1000 panos do mesmo tamanho em 1 hora. Ou seja, o trabalho que a mulher tinha o dia inteiro para fazer um pedaço de pano, a máquina fazia 1000 vezes em 1 hora. E a mulher demorava o dia inteiro. Então os caras vão ter pano para vender para todo mundo. Eles vão construir barco cheio de tecido, roupa bonita, cara, chique. A nobreza vai usar roupa inglesa, os pobres vão usar tecido inglês. Os caras vão levar na Índia. Chega lá na Índia, os indianos vão falar assim: não, aqui a gente faz seda, que é muito melhor, que tem um bichinho da seda aqui e tal, não sei o que. Os caras vão queimar tudo, destruir as fábricas de seda, vão falar: não, você vai comprar algodão. Eles obrigaram, na Índia tem isso aí, os caras obrigou. Destruiu a economia da seda da Índia e obrigou os caras a comprar algodão. Coitado dos indianos. Tinha uma seda boa lá, tiveram que comprar algodão. Mas tá bom. É assim que é o mundo. E agora a gente vai estudar de revolução. Você vai ver que revolução é tudo por causa de grana. Tudo por causa de grana. Mas enfim. Vamos adiantar que tá devagar isso aqui. Vamos acelerar. O James I, que era escocês, ele chegou lá e começou a perseguir os caras que eram de outra religião. Os caras que eram protestantes é a mesma religião, mas eles eram puritanos e presbiterianos. E aí os caras que não fugiram, eles vão falar assim: opa, vamos se juntar. Os caras estavam ficando ricos, o comércio estava aumentando, começaram a inventar um negócio chamado indústria, esses caras começaram a produzir em larga escala, vender, lucrar, não sei o que. Chega uma hora que esses caras ficam mais ricos que a nobreza. Aí eles falam assim: opa, agora nós não aceita a ordem. O parlamento é quem manda. Quem era o parlamento agora? Os comerciantes da burguesia. Então você tinha no parlamento a metade que era escolhida pelo rei, que eram os nobres, e a outra metade escolhida pela burguesia, né? Só que essa aqui tá rica pra caramba, e esses caras aqui estão cada vez mais pobres, porque aí chega um momento que o James fala assim: não, pra nós ficar rico igual eles, nós precisamos aumentar os impostos, arrancar dinheiro desses otários, pra nós ficar tão rico quanto eles. E aí o que acontece? Ou então você pode pensar assim: o rei pensou, nossa, esse grupo aqui que só comercia tá ficando rico e não tá dividindo o lucro deles com o país. Aí ele vai e cobra imposto. Aí esses caras que ficaram putos quando falaram que ia cobrar imposto no comércio deles: como assim? Ninguém nenhum político sobe no meu navio e vai comigo até a China pra matar os caras, né? pra roubar a seda deles. Ninguém vai comigo lá, agora quer cobrar imposto? O que acontece? Revolução puritana. Por que a gente chama de revolução puritana? Porque os puritanos são diferentes dos anglicanos. Os anglicanos são os protestantes da Inglaterra, lá do rei que só quis fazer a igreja para mudar de mulher. Os anglicanos são do rei que queria só mudar de mulher. Os puritanos são lá da Suíça, e a religião veio e chegou na Inglaterra e eles se converteram. Então, esses caras aqui não tinham muito poder, historicamente falando. Eles vão começar até agora, porque eles estão lucrando, porque os calvinistas têm aquela mentalidade: ser rico é bom, ser rico é, né? Ser rico é legal. E eles vão ficar ricos e vão ter poder. E
e vão ganhar da nobreza. Isso aqui é uma história, essa revolução é uma história sobre como que a burguesia destrói a nobreza e assume ela o poder da Inglaterra. E aí, jovens, toda a Europa vai virar isso daí. Vai ter revolução na França, na Áustria, na Inglaterra, vai ter revolução em todos os países da Europa, porque a nobreza vai cair e a burguesia vai assumir. Quase sempre uma burguesia presbiteriana ou protestante, quase sempre uma burguesia liberal, tá? A gente vai falar agora de um momento, o que os caras faziam? Eles falavam assim, como assim que você vai cobrar dinheiro de mim para eu viajar? Eu sou liberal. O governo não tem direito de interferir na minha economia, no meu trabalho, no meu comércio, no meu negócio. Aí surge a ideia do liberalismo. O Adam Smith é um autor de economia que faz uns livros fantásticos. Ele fala, um deles é o seguinte, o espírito capitalista e a ética protestante. A ética protestante e o espírito capitalista. Que ele fala o seguinte, ó, quem é protestante trabalha mesmo. Quem é protestante faz o pessoal ralar. Ele vive para trabalhar e é o trabalho que engrandece ele. Então, quem tem ética protestante vai ter sucesso no capitalismo. É isso que ele fala e ele não está errado. Os países que tiveram essa mentalidade se desenvolveram e viraram grandes países. A Inglaterra, o principal deles. Bem, os puritanos, depois de 7 anos de guerra, esses puritanos vão conseguir ganhar a guerra, vão tirar os nobres, vão matar o rei e vão botar o Cromwell. Tem um filme dele que eu não quero que vocês assistam. Quem quiser assistir pode assistir, mas é chato o filme, 2h30 só do cara batendo nos outros. Porque mostra essa guerra dos 7 anos. Do Cromwell, liderou o exército. Olha só, ele era pastor, tava lá rezando no final de semana, ganhando um dinheiro com comércio, do nada foi pra guerra, liderou o exército, matou o rei e assumiu como Lorde Protetor da Inglaterra. O cara era nervoso. Bem, o governo Cromwell é marcado por 3 coisas que eu anotei aqui no meu caderno. Ele mata o rei, atos de navegação, tá? Ele vai basicamente deixar todo mundo trabalhar. Ó, se você tem um barquinho que quer carregar, carrega. Se você quer fabricar, fabrica. Qualquer um, não precisa ser rei, não precisa ser parente do rei, não precisa ser nobre, não precisa ser burguês, não precisa ser nada. Qualquer um que você quiser, servo, se você conseguir, você faz. Então ele vai meio que dar liberdade, o pessoal produzir, o pessoal vai produzir, o pessoal vai produzir, o pessoal vai produzir, vai vender, vai não sei o que, a Inglaterra vai, crescer. Beleza? 1600... ele vai governar de 1642, ou de 1649 até o ano que ele morre lá, 1689, tá? 40 anos aí dele arrebentando. Então nota, foi de 1500 foi isso aí que eu falei? De 1500 a 1600, basicamente, os Tudor. De 1600 teve uma guerrinha no começo, e aí vai terminar com esse boom da Inglaterra, graças ao Cromwell. E aí, quando o Cromwell morre, o Cromwell, ele vai dizer que ele vai virar um governo autoritário. Ele vai ser igual o Henrique VIII lá, vai falar que parlamento aqui não. Ele dissolveu o parlamento. Os nobres que continuaram como políticos, tocou todo mundo, não tinha parlamento, ninguém escutava ninguém. Aí o que vai acontecer? Ele vai fechar o parlamento e vai se declarar Lord. Não se declarou rei, ele se declarou Lord. Então, quando ele morresse, o filho dele assumiu o comando da Inglaterra. Só que o filho dele era meia boca, Ricardo chamava, não conseguiu ter o poder de comandar. A burguesia vem em cima dele e vrau! A burguesia era rica, né? A burguesia era poderosa, a burguesia é um grupo de gente que está interessada em lucrar. O que vai acontecer? A burguesia vai ficar preocupada, falar, putz, 7 anos de guerra, nós só treta, ninguém gosta de ninguém tá satisfeito, o pessoal da igreja aí tá querendo saber onde que tá o rei que escolhe os nossos reis, onde que tá o Deus que escolhe o nosso rei, porque antes era Deus que escolhia o rei, e agora? Agora cada hora é um, né? Bem, eles vão falar o seguinte, vamos voltar lá no passado e procurar aquele cara lá que era herdeiro, lá que nós colocou, aí eles falam, quem que era? Aquele que nós matamos lá, quem que era? A família dos Stuarts, a dinastia Stuart, lá da Escócia, ela vai voltar para a Inglaterra. Porque os caras falaram, vamos voltar para o passado, onde era pacífico, calmaria. Olha que engraçado. O Carlos I, que foi o rei que mataram, o filho dele tá vivo. E aí vão chamar o filho dele, Carlos II. Carlos II, olha que bonito, continuação. E aí ele vai ser o rei da Inglaterra. Vai governar, vai ser duro o governo dele, cara, vai ser duro. Principalmente porque nessa altura os reis da Escócia são católicos. Putz,
Porque antes era protestante com protestante brigando. Agora não, filho, é católico com protestante. Tá os dois protestantes brigando, aí chega o católico na voadora. É isso que tava a Inglaterra. Ideia de Jerico, botar um rei católico lá da Escócia de volta, né? Os caras estavam se dando bem com a república. Eles tentaram fazer uma república, a república do Cromwell. Não deu muito certo, mas, poxa, né? Pelo menos era o católico vindo pra arrumar treta com um monte de crente. Não pode falar crente, viu, gente? É protestante. Mas o que vai acontecer? Eu até me perdi aqui, que eu não podia ter falado crente. Não pode, viu, gente? Você vai falar protestante. Foge do respeito. Protestante é o certo. Bem, aí, o que vai acontecer? Os caras vão ficar insatisfeitos com esse rei. Ele vai morrer. Ou ele não vai morrer. Vão ficar insatisfeitos com ele e vão trazer o irmão dele. Porque o irmão dele era menos grilado com esse negócio de comércio. Dava mais liberdade e tal, não sei o quê. E o outro lá, ele arruma muita treta com a igreja católica, né? O que vai acontecer? Os caras vão pegar o irmão dele mais novo. Olha que ofensivo que é. O cara nem morreu, os caras pegam o irmão mais novo e põem no lugar pra ver se funcionava. Aí vem o James II. Olha lá, o mesmo nome do outro lá, que era pai do Carlos. Tinha o James I, o Carlos I, veio o Carlos II, agora o James II. Pra tentar ver se eles davam uma acalmada nos ânimos do pessoal que estava muito descontente. O que vai acontecer? Continua o descontentamento. Vai chegar uma hora que a burguesia vai minar esses caras no governo. Fala, não, você não está ajudando, a gente está com medo do catolicismo voltar. E o pessoal lá da Escócia estava assim na orelha do rei. Você é católico, você é católico, você é católico. Você é rei de um monte de protestante, mas você é católico. E os caras ficam... Os católicos chegaram a tirar bomba no rei, porque eles falaram assim, como assim você vira rei de um país protestante e não transforma o país em católico? Você é católico, rei de um país protestante? Os caras... foi difícil. Bem, o James, na primeira chance que teve, o James II saiu também. E aí, saiu assim, foi expulso, pra falar a verdade. E os burgueses estavam procurando ali quem que eles podiam colocar para ser rei que colaborasse com o capitalismo, que colaborasse com o comércio, igual o Cromwell era. Só que obedecendo o parlamento, diferente do que o Cromwell fazia. Então eles encontraram o genro do James II. Era casado com a filha do James II, tá? Então, tem aí no livro de vocês, na página 16, uma foto do filme Elizabeth, a Era do Ouro, que mostra a Maria Stuart ajoelhada ali, né? No evento onde o Guilherme de Orange foi